Olá, vamos começar o dia 8 do nosso devocional e eu começo esse dia 8 com uma afirmação. Repita comigo: identidade é a chave. Isso mesmo, que hoje você possa olhar para dentro desta frase e entender o quanto ela é profunda. Hoje, no dia 8, nós encerramos um bloco dentro do devocional Plenitude, que é o bloco Identidade. E eu sei que essa aula de hoje, que esse dia do devocional, né, que esse tempo que vamos ter juntos, ele vai trazer de forma muito clara, talvez as perguntas mais importantes que você já fez até hoje na sua vida. E quando nós falamos sobre a chave, né, identidade é a chave. Uma chave, ela te dá acessos, né? Eu tenho uma chave aqui e eu quero mostrar para vocês. Olha só. Uma chave, né? A identidade, ela é a chave que te leva a seu propósito, que abre portas e que te conduz ao extraordinário. E quando nós falamos sobre identidade e entendemos que ela é a chave, nós percebemos que essa chave, ela me conecta com o meu Criador. E é através dessa chave, dessa identidade, que eu e você construímos o nosso propósito. Lá no livro de Tiago 1, 23, 24 diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Eu quero te fazer uma pergunta de 0 a 10. O quanto você tem certeza da sua identidade? De forma muito vulnerável. De 0 a 10, o quanto hoje você tem certeza da sua identidade? O quanto sua identidade está firmada dentro de você? Nossas escolhas diárias, elas são definidas pelas nossas crenças. Ontem nós falamos sobre isso, né? Sobre a crença, sobre aquilo que você viu, ouviu e viveu na sua infância. E tudo aquilo que você, todas as experiências que você teve até hoje, gerou em você um valor próprio. E é através da identidade que acreditamos que o nosso eu é fortalecido. Posso olhar hoje nos seus olhos e de maneira convicta dizer: ei, você é tão inteligente. Ah, você é tão sábio, sábia. Você é tão disciplinado, realizada. Você é uma mulher, um homem realizador, realizadora. Você é capaz, você é vencedor. Você é aquela pessoa que não está na zona de conforto, você vence a zona de conforto. Você é aquela pessoa que faz o que precisa ser feito e você atinge seus objetivos. Se eu falasse isso para você, talvez você receberia com ânimo, você traria com ânimo no seu coração, você olharia para dentro de você e você diria assim: uau. Talvez você ficasse feliz, talvez você se sentisse alegre por ser validado, elogiado, mas isso não ia sustentar por muito tempo a sua vida. Olha como isso é importante. Porque nós não reconhecemos a nossa identidade emocionalmente. As características que eu acabei de falar, elas não vão estar dentro de você, apenas pela validação. Como diz essa passagem bíblica que nós acabamos de ler juntos, você vai virar as costas e seguir esquecendo quem você é. Fazendo suas escolhas erradas, estando com pessoas e lugares errados, sabotando a sua vida, que era para ser abundante. Pois uma vida medíocre e cheia de altos e baixos é o que alcança uma pessoa sem muito valor. Quando eu paro para pensar em quantas pessoas eu já conheci nessa jornada, né? Se tem uma coisa que eu amo, são pessoas, e eu posso dizer para vocês que durante a minha jornada, por muitas vezes, eu vi pessoas com tanto potencial, eu vi pessoas com tanta vontade, né? Com tanta sabedoria, mas que os frutos eram frutos tão terríveis. Um casamento destruído, uma vida emocional dilacerada. E eu percebo que quantas vezes, mesmo a gente falando, mesmo nós validando, mesmo eu dizendo: ei, você pode, você é capaz, aquela pessoa não sustenta uma decisão, porque essa decisão não é uma decisão cognitiva, essa é uma decisão incrível.
uma decisão que muda a sua vida quando você acessa a chave da identidade, porque é lá que vai estar, é nessa identidade firmada que vai estar aquele resultado que você ainda não alcançou. Olha só, quando nós estudamos na Bíblia o povo judeu, né? Esse povo estava no Egito e ele foi conduzido por Moisés. E nós percebemos e vemos a sequência desses comportamentos desse povo. E o comportamento de autossabotagem impediu eles de acessar a terra prometida e viver a promessa de Deus para eles. Eles se sabotaram tantas vezes. Eles foram rebeldes, desobedientes. Eles foram literalmente conduzidos por Moisés. Eles saíram do Egito, gente, eles viveram a experiência de ver o mar se abrir. Você já imaginou? Você viver essa experiência de você ver o sobrenatural. Eles viam Deus através da vida de Moisés, mas mesmo assim eles decidiram ser idólatras, colocar pessoas e coisas acima de Deus. Eles foram insatisfeitos, lamurentos, murmuradores e um coração ingrato. Quando eles estavam lá, né, passando pelo processo para chegar na terra prometida, eles olhavam para aquele alimento, o alimento que Deus trazia todos os dias, e eles pensavam, meu Deus, lá no Egito, né? Lá no Egito eu não passava por isso. Eles esqueceram dos milagres que Deus fez, eles esqueceram da promessa. Eles olharam com ingratidão, não reconheciam a provisão diária que Deus dava durante o tempo que estavam a caminho da terra prometida. Esse povo escolhido por Deus estava com a sua identidade completamente adulterada. As experiências que aquele povo viveu durante todo o tempo em que foi escravizado no Egito roubaram dele a consciência de quem de fato ele era. A mentalidade de uma raça eleita foi transformada em uma mentalidade escrava. E como escravos, eles não sabiam ser livres. Não sabiam ser prósperos, não podiam ser herdeiros das maravilhas, né? Então, por emocionalmente não terem clareza de quem eram, da sua identidade de povo de Deus, de herdeiro das promessas, eles deram um jeito de sabotar o plano dele para a sua vida e por isso não acessaram as promessas, não usufruíam da terra prometida. Você entendeu? Isso não é uma história sobre o povo do Egito. Isso é uma história sobre a minha e sobre a sua vida. Porque é exatamente isso que acontece comigo e com você. Porque a mentalidade daquele povo, a mentalidade escrava daquele povo, mesmo vendo todas as coisas que eles viram, os milagres, os sinais, a mão de Deus, a palavra do Senhor diz que quando chegava a noite, Deus trazia fogo para poder proteger, que quando eles caminhavam, você imagina um povo todo sendo suprido todos os dias pelo Senhor. Existia codornizes que caíam dos céus, existia provisão dos céus, mas a mente era tão escrava. Eles não conseguiam, eles não conseguiam acessar, eles não tinham essa chave. Eles não se viam como povo de Deus. E eu sei que talvez você não se vê uma pessoa próspera. Talvez hoje você não se vê uma pessoa merecedora, capaz de alcançar o extraordinário. Talvez hoje você está se sentindo um fracassado porque a sua jornada foi de fracasso. Porque você ainda não acessou essa chave. A chave de uma verdadeira identidade. E quando nós não temos uma verdadeira identidade, nós vamos nos sabotar. Quantos homens e mulheres se conectam com pessoas erradas em relacionamentos, e muitas vezes relacionamentos destrutivos, relacionamentos nocivos, relacionamentos que roubam não só a identidade, mas roubam a vida. Pessoas que ficam escravizadas pelo medo, pela insegurança, que se contentam com um pouco. Se eu pagar as contas está bom. A oração é para que pague o aluguel. Eu quero te dizer que Deus é o Deus de abundância. Talvez você olhe hoje para dentro da sua jornada e você pense assim, Andressa, eu ainda não sei o meu propósito. Como que eu descubro o meu propósito? A Camila fala isso porque eu também escuto muito isso.
Quando nós olhamos para a nossa identidade, né? Antes de falar um pouquinho de propósito, eu quero falar aqui, ó, lá na página 65. Comigo e com você acontece exatamente o mesmo. A palavra de Deus diz que ele nos conhece pelo nome, que os nossos dias foram escritos no livro da vida e que ele tem planos para a sua vida. Diz também que a vontade dele é boa. Fala assim comigo, repete comigo. A vontade dele é boa, perfeita, agradável e que seus pensamentos sobre mim e você, esses são os pensamentos de paz e não de mal. Porém, você já sabe que desde quando estávamos no ventre da mãe, a gente falou sobre isso ontem, passamos na vida de muitas experiências boas e ruins. E essas experiências produziram memórias. E essas memórias que nós vivemos, associadas ao significado e o sentimento, essa combinação dessas memórias, significados e sentimentos, é isso. É isso que gerou uma crença dentro de você. E são elas que estão definindo a maneira como nos vemos, ou seja, a nossa identidade. A sua identidade é uma identidade que vem através daquilo que como você se vê. Você se vê como vencedora, vencedor. Você é uma pessoa que se vê alegre, feliz. Você é uma pessoa que se vê próspero, próspera. A identidade, e é a sua identidade, suas crenças sobre si. A identidade é suas crenças sobre você, que aproximam ou afastam você dos projetos de Deus. Quantas pessoas perguntam: como posso encontrar o meu propósito? Meu Deus, eu ouço muito esse questionamento. Andressa, eu queria saber o meu propósito. Andressa, eu queria tanto saber o meu propósito de vida. E eu sempre falo que é Ele que nos encontra. Ah, se você entender essa chave, é Ele que te encontra. À medida que nós vamos descobrindo quem de fato nós somos, o seu propósito vai aparecendo. E ele diz respeito à sua missão. E cada um de nós foi planejado por Deus com todas as características, dons para cumprir essa missão. O seu perfil comportamental, a cor do seu cabelo, o seu físico, tudo isso foi planejado para que Deus pudesse cumprir o propósito dele na sua vida. Mas eu também sei que aquelas experiências que foram mentiras, as experiências que te levaram a acreditar que você não é capaz, as experiências de dor, de abandono, essas experiências imprimiram sobre mim e você rótulos de uma pessoa sem valor. E aí, como que nós vamos viver um propósito, uma missão, se nós estamos abarrotadas de post-it? Lembra dos post-its? De post-its. De uma identidade deturpada, que não é minha e não é sua. Eu quero fazer uma pausa aqui. Quantos profissionais incríveis estão assistindo essa live? Quantos médicos, médicas? Quantos professores? Quantas pessoas incríveis? Quantas empresas, empreendedores estão assistindo esse vídeo? E eu quero te dizer que tem uma missão na sua vida. O dom, a sua carreira também faz parte da sua missão. Existe uma missão, você pode impactar milhares de pessoas. Através do seu trabalho, você pode impactar milhares de pessoas. Seja ele qual for. Eu quero dizer para você que sua habilidade, aquilo que é a sua característica positiva, a sua identidade, ela pode mudar, impactar a vida de muitas pessoas. Se você descobrir essa chave, você vai abrir a porta do seu propósito. E eu sei que existem pessoas incríveis que estão assistindo essa live, que não se sentem capazes, que têm ideias, que têm, sim, situações que querem viver, enfrentar, mas não conseguem. Então eu quero te dizer que existe algo. Existe algo que vai ser mudado. E isso vai ser mudado através dessa jornada que você está vivendo. Você está entendendo que você não pode parar no meio do caminho? Você entende que você não pode parar, nós estamos no 8º dia, temos uma jornada incrível pela frente.
E se você decidir parar, o que vai acontecer na sua vida? É desafiador, sim. É desafiador também para mim, parar todos os dias para gravar um vídeo, né? Numa vida tão agitada, tão corrida, né? Com tantos compromissos. A gente fala que é uma vida animada, né? Uma vida tão, né? Tão intensa que eu tenho vivido. Parar para poder estar aqui com você, mas é uma decisão porque eu sei que esse é o meu propósito. E o meu propósito eu descobri. Eu descobri que existe um caminho. Existe um caminho. E esse caminho está aqui dentro. É aqui dentro. E olha só, existe, para a gente poder finalizar, existe um versículo. Se a resposta, quando essas pessoas dizem acreditar que não existe um propósito dado por Deus para a sua vida, sempre pergunto a elas se reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e creem nele. Ontem nós falamos sobre a vaga de filha, sim ou não? E a partir daquele momento você se tornou herdeira. E a partir desse momento, então, você se torna, sim, herdeiro das promessas. E existe uma promessa. Talvez você diga assim, Andressa, mas eu não tenho propósito, acho que Deus não me deu um propósito. Eu quero te dar um propósito hoje. Posso te dar um propósito hoje? Vou te dar um propósito hoje. Olha só. Eu quero lembrar você que existem 2 grandes, poderosos propósitos na sua vida. Anota o seu propósito. Deus nos amou. Amar Ele sobre todas as coisas. Seu primeiro propósito. Já tem um propósito, descobriu o propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo propósito, amar ao próximo como a si mesmo. Só que esse segundo propósito, ele tem algo a ser observado. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? A questão é que só posso amar o próximo e eu posso amar a Deus se eu cumpro e me amo. Porque eu não posso amar os outros se eu não estou me amando. E amar a si mesmo é reconhecer o seu valor, ter auto-perdão, humildade para saber que tudo que você tem foi dado por Ele e que tem que servir a Ele. Só quando, de modo intencional, decidimos viver um processo de resgate da nossa identidade, podemos descobrir que somos originalmente nos amar, nos perdoar, obedecer a Deus sobre todas as coisas. Amando ao seu próximo, sim, mas estando cheias para poder transbordar. O mais poderoso e lindo é que quando você decidir viver verdadeiramente esse processo, mesmo sabendo que vai doer, se você não desistir, você verá de maneira sobrenatural Deus te conduzindo e revelando planos e mais planos dele para serem cumpridos. Agora, você já começou a entender. Ele é Ele e sobre Ele. Cumprir a jornada e nos tornar parecido mais e mais com o plano original dele nas nossas vidas é o nosso propósito. Eu quero dizer que aqui a Camila diz foi a minha real identidade que me deu acesso aos projetos e planos de Deus para minha vida. Lá no capítulo, na página 66, ela conta um pouquinho da história. Vale a pena você ler. Vale a pena pegar seu devocional e ler ele na íntegra. Porque aqui eu falo um pouco do que está no meu coração, né? Mas vale a pena você ler. É a sua real identidade que me conecta com o propósito. Só existe esse caminho. Não se busca propósito, busca-se alinhamento com Deus. Busca-se reconhecimento e arrependimento de que nós venhamos sendo pecadores. Mas agora nós temos que ser imitadores de Cristo. Existe algo que nós precisamos compreender. Eu preciso ter consciência. Quem eu tenho sido? Mentiroso, mentirosa? Angustiado, aflito? Alguém que não tem valor? Quem eu tenho sido? Qual é a sua identidade? Quais são os fatos? Ei, traz consciência e depois que você trouxer consciência, perdoe. Perdoe a si mesmo pelos seus erros, porque talvez você está tão cansada de errar que você não consegue mais se perdoar. Perdoe. Perdoe você em primeiro lugar e perdoe as pessoas que te cercam. Muda.
muda a sua jornada através de uma nova conduta. E aí nós temos uma chave, o acesso. Lembra que lá no início desse bloco nós falamos sobre 30 características positivas? Não é só escrever, é ler todos os dias essas características. Nós temos uma missão nessa terra, impactar a nossa casa, a nossa família. Mais do que isso, poder ser um instrumento para mudar essa geração. No seu trabalho, com o que você faz. Eu sinto muito forte no meu coração de falar sobre pessoas que têm um chamado para cuidar de saúde. Não sei por que veio isso no meu coração, mas eu sinto isso. Talvez você é médico, enfermeiro. É chegado o tempo de você entender que esse instrumento que Deus te deu pode impactar muito a vida das pessoas. Se você é médico, enfermeiro, se você trabalha na área da saúde, eu quero te dizer algo. Seu trabalho tem um valor muito grande. Existem famílias que vão ser impactadas através do seu conhecimento, pessoas que serão salvas, famílias que não vão perecer porque você é sábio. Mas muitas vezes essa vozinha que vem e que rouba de você os seus projetos ou a sua liberdade de voar, de ir além, você vai precisar olhar para isso. No Trazendo Consciência existe um texto e eu quero te convidar a ler esse texto porque ele é incrível. E aí depois nós temos a nossa ação do dia, né? Escrever uma carta de confissão para Deus, reconhecendo tudo que existe em você que não se parece com Cristo. Ele não nos mandou sermos imitadores, então ser imitador de Cristo é reviver a real identidade. Lembre-se de que todas as vezes que trazemos luz ao que ainda precisa de mudança, estamos reforçando nossa consciência de que o primeiro passo para a transformação é quebrar o nosso orgulho. De onde vêm todos os nossos problemas? Esse é o meu convite para você, meu querido e minha querida. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora. E no próximo vídeo, nós começamos um outro bloco, um bloco intenso. Finalizamos com identidade. Nós vamos falar ainda sobre isso, porque acredito que identidade é algo tão importante. Mas prepara o coração, porque o dia 9 promete. Se você ainda não entendeu, eu quero te dizer que você está aqui com um propósito. E eu quero que você escreva aqui para mim. Eu quero ouvir os comentários de vocês. O que precisa ser transformado na sua vida? Escreve aqui para mim, escreve. O que precisa ser transformado na sua vida? Com vulnerabilidade. Qual é a conduta? O que precisa de transformação na sua vida? Tá certo? Escreve nos comentários, porque eu quero escutar todos. Eu quero conversar com vocês através dos comentários. Eu quero interagir com vocês, porque isso faz parte dessa jornada. Vamos orar? Pai amado, Deus da minha vida, minha oração é hoje de gratidão porque Tu me amastes primeiro. Eu te agradeço porque mesmo durante todo o tempo que eu caminhei sem Te conhecer, com comportamentos que não Te agradam, derramaste sobre mim Tua misericórdia e Teu amor. Pai, perdoa todo engano e cegueira que eu vivia. E hoje abro mão, meu coração e minha mente para receber o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, enche tudo que há em mim. Trata todas as feridas e fala ao meu ouvido quem sou. Fala ao meu ouvido, Deus, e ao ouvido de cada uma dessas pessoas quem elas são. Sara as feridas. Tudo que existe em mim que precisa ser transformado para que eu possa Te agradar e cumprir o Teu propósito para a minha vida. Não me deixes desistir. Me sustenta durante o processo. Eu Te amo e eu peço isso em nome de Jesus. Amém? Ó, tem uma música aqui, lá no devocional, que é linda, tá? Você pode escutar, tenho certeza que Deus vai falar com você. Beijo no coração.